Olá! Olha, se existe um segredo para mandar bem na prova de linguagens do Enem, ele com certeza tem a ver com duas palavrinhas: gêneros textuais. E é exatamente esse o código que a gente vai decifrar por aqui. E por que isso é tão importante? É simples. Este é, sem rodeios, o conteúdo número 1 da prova de linguagens. O mais cobrado de todos, mesmo. Então, dominar esse assunto é, sem dúvida, o primeiro passo para uma nota excelente. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Entender esse tópico não é só sobre interpretar textos, tá? Vai muito além. É sobre dominar as características deles, a real intenção por trás de cada palavra. E o mais interessante é que esse conhecimento não aparece assim, numa questão isolada e pronto. Não, ele está espalhado pela prova toda, muitas vezes disfarçado em diferentes enunciados. É por isso que é uma área de estudo absolutamente crítica. Agora, vamos para um ponto que, nossa, confunde muita gente e que pode custar umas questões bem preciosas. Gênero e tipologia textual é a mesma coisa? A resposta é um grande e sonoro não. E sério, entender essa diferença é um verdadeiro divisor de águas. Vamos pensar assim. Os gêneros textuais são como as diferentes roupas que um texto pode vestir, sabe? Eles são super flexíveis e se adaptam às nossas necessidades de comunicação. Pensa só, a carta, por exemplo, deu lugar para o e-mail, que hoje compete com as mensagens instantâneas. Eles mudam junto com a sociedade. Já as tipologias textuais, isso aqui é o esqueleto do texto, é a estrutura fundamental dele. E, ao contrário dos gêneros, que são praticamente incontáveis, aqui a gente tem um número bem limitado. Basicamente, são 5 grandes moldes onde os textos se encaixam. E com essa comparação, a diferença fica cristalina. O gênero responde à pergunta por quê? Por que esse texto foi escrito? Qual é a função dele na sociedade? Já a tipologia responde como. Como ele foi estruturado para atingir esse objetivo. É a diferença crucial entre a finalidade e a forma. Certo. Agora que a teoria está mais clara, vamos para a parte que realmente importa. Como o Enem cobra isso na prática. E aqui vai um alerta, viu? Não é do jeito que a maioria das pessoas espera. E esse é o ponto-chave. A prova raramente vai pedir para listar as características de uma notícia ou de uma crônica. O Enem é muito mais sofisticado do que um simples teste de memorização. Ué, mas se não é sobre decorar definições, o que é então? Como é que o Enem avalia se alguém realmente domina os gêneros textuais? É aqui que a estratégia de prova começa a fazer toda a diferença. Bom, chegamos na parte prática. A grande chave aqui é aprender a identificar o que a gente pode chamar de questões disfarçadas. São aquelas que até parecem de interpretação geral, mas que no fundo, estão testando conhecimentos sobre gêneros textuais. E aqui está o grande segredo. Sempre que o enunciado perguntar sobre a intenção do autor, o objetivo do texto ou a finalidade comunicativa, pronto, o radar de gêneros textuais tem que apitar na hora. É um convite claro para analisar a função daquele texto. Vamos ver como isso funciona na prática com um flyer. Passo 1. Qual o gênero? Publicitário. Passo 2. Qual a função de um texto publicitário? Persuadir. Logo, passo 3. A intenção real não é só informar sobre a coleta de agasalhos, mas sim convencer as pessoas a doarem. A resposta correta está ligada diretamente à função do gênero. Simples assim. Outro exemplo excelente é este poema do José Saramago. O título é Receita. E ele usa verbos no imperativo, como tome-se. A estrutura é todinha de uma receita, mas o conteúdo é pura poesia. E a questão do Enem explora exatamente isso. O texto mistura gêneros porque ele pega a estrutura de uma receita que serve para dar instruções e aplica no universo da criação poética. Reconhecer essa fusão é o que leva à resposta certa. Então, para otimizar os estudos, em quais gêneros focar? Bom, a prova tem os seus preferidos. Textos jornalísticos e publicitários caem bastante. Artigos de opinião, crônicas e, claro, os gêneros digitais e literários que sempre marcam presença. É bom ficar de olho neles. Vamos agora juntar tudo isso na estratégia central, na mentalidade que é preciso ter para transformar esse conhecimento em acertos na hora da prova. Resumindo, o que a gente leva daqui? Primeiro, focar sempre na função comunicativa. Segundo, nunca mais confundir o porquê um texto existe com o como ele foi construído. E terceiro, treinar o olhar para identificar a intenção por trás das palavras. O segredo é o contexto, não a decoreba. E para fechar, fica uma pergunta que pode mudar toda a abordagem na hora da prova. Diante de um texto de linguagens, qual deve ser o primeiro pensamento? Como este texto foi escrito? Ou por que ele foi escrito? A resposta para essa pergunta é o caminho para a alternativa correta.